E se, na história de Dom Casmurro, estivesse os advogados de defesa de Capitu e Bentinho? Vamos começar pela defesa de Capitu. Capitu, apesar de mostrar muito esperta e astuta, jamais deu indícios reais de que estaria com Escobar. No entanto, é possível presumir que alguns desses casos de desconfiança sejam frutos de uma má interpretação por parte de Bentinho, tais como a demora para engravidar, que poderia ser justificada como um problema congênito, tendo em vista que Dona Glória também demorara para engravidar de Bentinho. Ou como o garoto assemelhava-se aos modos de Escobar, porque poderia ser uma brincadeira de criança, pois o garoto tinha esse costume de imitar. A fisionomia parecida poderia ser o acaso, tal qual a semelhança entre o Capitu e a mãe de Sancha, que nada tinham de parentesco e ainda assim pareciam-se. Capitu não traiu Bentinho. Bentinho poderia muito bem estar alterando os fatos para se fazer passar por uma vítima. O Bentinho, desde a infância, só cita fatos sobre ela que pudessem apontar ela como dissimulada. Não seria um modo de preparar o leitor para que, na hora que ele contasse sobre a suposta traição, o leitor já estivesse preparado a desconfiar da índole de Capitu e assim não questionaria seu ciúme louco. No final do livro, o próprio personagem confessa ter exagerado suas acusações, dizendo que as mesmas foram proferidas devido à antipatia que sentia por seu pai, Paduá. Declaração de José Dias no final. Ela é um anjo, boa, discreta, prendada, amiga da gente e uma dona de casa que não digo nada. Agora a parte de Ezequiel. Meu pai, Bentinho, se torna muitas vezes bipolar, se contradiz, dissimula, toma conclusões precipitadas e por vezes não apresenta provas concretas para suas afirmações, levando a acreditar a partir desse conjunto de fatos em questão pode não estar alegando a verdade, e sim apenas uma versão própria dos fatos, já que as afirmações deles não precisam ser verdades absolutas. Eu estava prometida em casamento com a filha de Escobar, e minha mãe fazia comentários abertos com meu pai Bentinho sobre a minha semelhança com Escobar. Se eu fosse um gerado de uma possível traição com Escobar, sendo irmão da minha futura noiva, é muito pouco provável que minha mãe permitisse tais coisas. Embora que muitas vezes ela se mostrasse irritada com as minhas imitações, não era apenas com as de Escobar. Agora a versão de Escobar. A versão confusa de Bentinho se alia a ocorridos como as brincadeiras e imitações do filho Ezequiel, a ida ao teatro, etc., em que ele argumenta seguindo as próprias ideias. Bentinho, porém, se contradiz em diversos momentos, como, por exemplo, quando vendo uma foto da mãe de Sancha, descreve-a como muito parecida com Capitu, mas atribui o fato como apenas uma coincidência, como ele mesmo descreve. Porém, observando seu filho, percebe-se semelhanças físicas no modo de caminhar de Ezequiel comigo, alegando a traição. Porém, se o mesmo alega crer em coincidências e semelhanças da vida, por que o fato de nós dois caminhar de forma parecida ou se parecerem não poderia ser também uma coincidência da vida? Ambos os casos podem ser justificados por causas naturais e coincidências, ainda porque seu filho não imitava somente eu, mas brincava de ator, militar, médico e fazia imitações de diferentes personagens, características que poderiam muito bem ter dado da mãe que conseguia quando queria, atuar, dissimular e agir com naturalidade quando Bentinho não conseguia. Cenas que ficam claras na adolescência do casal, quando os mesmos trocam os primeiros beijos. Agora nós vamos para as argumentações que diz que Bentinho foi traído por Capitu. Teve um certo dia que Bentinho foi ao teatro e Capitu disse que não ia porque ela não estava muito bem. Só que quando Bentinho voltou para casa, ele encontrou Escobar na saída e Capitu não estava tão mal assim. Estava bem melhor, aparentemente. Bentinho e Capitu passam muito tempo tentando ter filho e não teve sucesso algum. O que pode ser que Bentinho seja infértil. Escobar foi na casa do casal 2 vezes sem a presença do melhor amigo. E no Ezequiel nascer, a semelhança entre Ezequiel e Escobar é grande. Com o passar do tempo, Dona Glória, que é a avó do menino e mãe de Bentinho, passa a não querer mais ver o neto, talvez porque ela também já desconfiava da traição. E em um trecho do livro, o narrador fala que é possível saber quando uma mulher ama alguém, porque ela olha com olhos de ressaca. E no enterro de Escobar, Bentinho observa, ao abaixarem o caixão, que Capitu está com olhos de ressaca. E após a morte de Escobar, eles se separam e Capitu foge para a Suíça.